No se trata de palabras elegidas para impresionar, ni un discurso diseñado para generar impacto, sino lo que realmente somos. Pensamos, creemos, trabajamos, invertimos y vivimos. Nos apasiona transformar vidas y brindar a las personas el logro de la belleza con equilibrio y salud plena. Y así creamos formas de entender la vida y el mundo que nos rodea. Creemos que lo mejor proviene de la conexión colaborativa, de la diversidad, lo que resulta en felicidad y prosperidad para todos, pacientes, clientes y personal. Creemos en las terapias naturales y orgánicas, con tratamientos que tienen en cuenta la comodidad durante la aplicación y el bienestar del paciente. Trabajamos para ofrecer productos que alineen calidad y resultados y por la posibilidad de que los profesionales gestionen su tiempo y sean dueños de su propio negocio. Invertimos en conocimiento para desarrollar innovaciones tecnológicas seguras y eficaces y en compartir ese conocimiento. Vivimos en constante evolución para desarrollar técnicas regenerativas estéticas y funcionales cada vez mejores, apoyando el envejecer bien y proyectando un futuro diferente. La innovación abraza la creatividad. El arte da expresión a lo previamente estandarizado. Tonoderm, el arte de la regeneración. Todos, espero que estén todos muy bien. Yo soy Daniel, soy de la equipe de exportación de Tonoderm. Estoy acá con la señora Silene y con la señora Fernanda, que son del área clínica. Ellas van a ministrar el webinar de hoy, que es sobre la armonización facial. Entonces, doy la palabra a la señora Fernanda. Es toda tuya. Gracias, Daniel. Buenas noches, soy Fernanda, soy cosmetóloga y consultora científica de Tonoderm. Y primero, quiero decir que estoy empezando mis clases, mis aprendizajes en español, entonces hablaré más despacio. Puede pasar. Pode colocá-la no primeiro slide. Perdão, não sei o que passa porque No a último slide, diapositiva sim. não está... Cambiou. Não estava cambiando. Desculpe. Pode passar, Silene. Ok. Entonces, hoy hablaremos de la nueva tecnología de Tonoderm, tecnología Trinit, para armonización facial. La Trinit es una tecnología que vamos a mejorar los resultados porque tenemos 3 tecnologías en un manipulo, ¿cierto? Entonces, conseguimos mejorar todos los resultados. Então, ¿é possível envelhecer bien? Sí, lo es posible de forma orgánica y saludable. Sí. Cierto. Entonces, todo empieza con razonamiento clínico, ¿sí? Necesitamos hacer una evaluación detallada y precisa y para elegir los tratamientos más adecuados a las necesidades de cada piel.
Entonces, es importante evaluar si la piel tiene rosácea, melasma, porque son pieles que no pueden recibir calor, inflamación, si la piel es gruesa o fina, si tiene grasa, flacidez, ¿sí? Y elegí las tecnologías, las mejores tecnologías para cada piel, para asociar, en fin, en lo tratamiento. Entonces, puede pasar. Antes de cualquier procedimiento, necesitamos hacer una preparación de la piel de 7 hasta 15 días antes de la aplicación, por ejemplo, de la Trinity. Entonces, es importante con el objetivo de disminuir la capa córnea, ¿sí? Y hidratar para mejorar los resultados. Entonces, podemos realizar en consultorio una hidratación, una revitalización con activos específicos, un peeling enzimático, ¿sí? Y además es muy importante también que el paciente haga uso de cuidados en casa, con home care, ¿cierto? Con activos específicos para cada piel. Entonces, por ejemplo, despigmentantes en algunos casos, ácido córrico, alfa-arbutin, belides, hidratantes, antioxidantes también para combatir los radicales libres, entonces vitamina C, coenzima Q10, niacinamida, es muy importante. Puede pasar. Ahora paso la palabra para mi colega Silene. Hola, buenas noches a todos. Sean todos bienvenidos. Es un gusto para mí estarmos juntos para compartir un conocimiento en relación al tratamiento facial, porque creo que en todos los países, en Brasil, en todos los países de América del Sur, en todos los países de Centroamérica, el tratamiento facial es uno de los más buscados en las clínicas, ¿no? Porque toda la gente quiere una piel más saludable, una piel con una estética más joven, ¿no? Busca una apariencia más joven para tener más autoestima y también una calidad de piel, envejecer bien, ¿no? Con una calidad de piel también, que es muy importante. Entonces vamos a hablar ahora un poco sobre los aparatos, las tecnologías que tenemos, juntamente con que a professora Fernanda habló sobre las tecnologías que están relacionadas con la cosmetología, porque la cosmetología hace un papel fundamental junto con la tecnología. Entonces, los recursos, la sinergia necesita asociar, es cuando asociamos recursos tecnológicos juntamente con la cosmetología y también hábitos de vida saludable, ¿no? Entonces, cuando hablamos sobre sinergia, estamos hablando de una asociación de 2 o más órganos o recursos o tecnologías que buscan un resultado mejor
potencializado y también una acción, né, más efectiva en los tratamientos. Entonces, por ejemplo, cuando pensamos en un tratamiento de armonización facial, tenemos que buscar todos los recursos en la cosmetología, y Fernanda trae algunos exemplos sobre todos os principais recursos que temos, e também a tecnologia. E aqui, agora, vamos falar um pouco sobre a importância de associar com a tecnologia. E quando falamos de tecnologia, vamos falar da tecnologia Trinity, que é um acessório que está em la estação NIO, ok? Que tecnologias estão añadidas em la estação NIO? Temos tecnologia de radiofrequência, temos tecnologia de vacoterapia, temos as luzes, a fotobiomodulação, temos eletroestimulação, temos inúmeras possibilidades de tecnologias em la estação. Pero agora vamos falar de 3 tecnologias que trabalham juntas, né, juntamente, simultaneamente, que é a tecnologia Trinity. É um acessório que tem vacoterapia, radiofrequência não ablativa e fotobiomodulação, com duas longitudes de onda, a luz roja e a luz infrarroja. Então, começamos com a vacoterapia, né, que é um recurso, é uma tecnologia muito conhecida, e através de uma pressão negativa, que é por um generador de vácuo, né, de vacío, de vácuo, vai ser em la piel um aumento da vascularização, da circulação sanguínea. Aumenta a permeabilidade cosmética da pele, porque com a sucção, com a pressão negativa, temos uma massagem, né? Um massageamento em los tejidos que vai aumentar a permeabilidade da pele e também vai diminuir a fibrose tissular. Então, a vacoterapia tem todos os objetivos para melhorar a modelagem de los tecidos, né? Melhorar o modelamento de los tejidos. E então entramos com a radiofrequência também, que é uma tecnologia que está presente em la Trinity, em la tecnologia Trinity. A radiofrequência não ablativa ou convencional, que é a radiofrequência, que genera um calentamento em los tejidos através de uma movimentação de los iones, e vai a ser um calentamento, empieza pela superfície, por la superfície da pele, e vai tendo uma ação mais profunda em los tejidos mais profundos. Então, a radiofrequência não ablativa promove através do calentamento, promove um aumento da síntese de colágeno. Por quê? Porque estimula a proteína de choque térmico HSP47 e 72, e vai ser o quê? Vai ser com que ocorra uma neocolagênese e neoelastorgênese também, através do processo inflamatório. Vai generar uma inflamação controlada, que vai estimular neocolagêneses e neoelastorgêneses. E quando trabalhamos com radiofrequência, temos a possibilidade de fazer a retração do colágeno ou a relaxação do colágeno, porque vai depender do protocolo, da temperatura que vamos manejar. Se trabalhamos com o objetivo de fazer uma contracção do colágeno,
Vamos trabalhar com temperaturas arriba de 39 grados, 40 grados. Para hacer una relajación del colágeno, vamos a trabajar con temperaturas abajo de 38 grados, ¿ok? Entonces, abajo de 38 grados tenemos un efecto de relajamiento de las fibras colágenas. Entonces, ¿dónde vamos manejar con la temperatura baja? Em uma fibrose, em pós-operatórios, ok? E quando vamos trabalhar com temperaturas altas, arriba de 39, 40 grados, é em tratamento de rejuvenescimento, quando vamos manejar uma flacidez de piel ou arrugas, linhas de expressão. Perfeito? Então, temos muitas possibilidades, porque podemos manejar de todo, com a radiofrequência, com a punteira Trinity, porque vai depender da temperatura do protocolo, do objetivo do tratamento. E também temos as luzes, añadida com a radiofrequência e com a vacoterapia. Então, as luzes de LED, a fotobiomodulação, com a luz roja e a luz infrarroja. El objetivo es hacer una neocolagénesis también, porque la luz roja e infrarroja va a tener una acción en el fibroblasto, hacer también una hipervascularización, va a tener una acción en la mitocondria para aumentar la respiración celular, los procesos de energía das células, né? E também hacer la luz infrarroja hace un proceso de disminuir el dolor, entonces hace una analgesia también. Entonces tenemos para tratar el rejuvenecimiento muchas posibilidades con la Trinity, que es un accesorio que está para la estación NIO, ¿ok? Entonces, las afecciones, né? Los tratamientos que podemos hacer, arrugas, líneas de expresión, flacidez de la piel, de la cara, flacidez del cuerpo. Podemos hacer un tratamiento para mejorar la piel del rostro, del cuello, escote, manos, tratamento para mejorar la hidratación de los tejidos, pré e pós-operatório, como também quando necessitamos trabalhar uma fibrose, por exemplo, ou um pós-operatório, mas arriba de 30 dias de pós-operatório, quando o processo de cicatrização já está mais tranquilo, não há mais sinais de rubor, calor, hiperemia, né? Depois de 30 dias, podemos usar a punteira Trinity também para diminuir as aderências, fibroses. Então, é muito interessante, pero sempre com temperaturas bajas, abaixo de 38 graus, tá? Em pré e pós-operatório, é muito importante atentar para que a temperatura seja sempre baixa. E também podemos ter associações, porque como Fernanda falou sobre a importância da cosmetologia para fazer gerenciamento da piel, temos também associações com mais tecnologias. Como les dije, a estação NIO, se pode añadir mais tecnologias. Então, podemos, por exemplo, para tratamento de uma flacidez de párpados, podemos añadir uma tecnologia de jet de plasma, né? E fazer um tratamento específico em la flacidez de párpados, por exemplo. Tá? Aqui temos uma sugerência de um protocolo para a Trinity, porque vamos partir de uma
de una idea que es radiofrecuencia. Radiofrecuencia vamos a hacer una vez por la semana en una piel más madura, em uma pele mais jovem, podemos fazer com intervalos maiores, mais grandes, né? Hasta 15 dias, por exemplo, hasta 21 dias. Em uma pele madura, em uma pele mais viejita, uma mulher que já está em la menopausia, podemos fazer uma vez por la semana. Pero em uma pele mais jovem, para hacer um tratamento de prevenção, podemos fazer com intervalos mais grandes, ok? Sem problemas. Trabalhamos, então, por média, 6 a 8 sessões, 41 graus, quando vamos fazer retração do colágeno, ok? Arrugas, linhas, flacidez, retração de colágeno, 41 graus. 3 minutos por área, então, imagínate que a cara, né, em todo o rosto, vamos fazer pequenas zonas, 3 minutos, terço, a zona aqui del cigomático, el mentón, en la frente, entonces 3 minutos por área. Como a Trinity também, né, possui a vacoterapia, é uma vacoterapia que é pulsada, na verdade, é super pulsada. Há um sistema de vácuo que faz uma sucção e um relaxamento muito rápido, em milissegundos. Então, há um tempo on e um tempo off, digamos assim, de 100 milissegundos. Então, ele faz a sucção e relaxa. Faz uma sucção e relaxa. Em intervalos, com intervalos de 100 milissegundos. Então, não há risco de aumentar a flacidez ou termos uma lesão na pele. Por quê? Porque vamos trabalhar com um vácuo super pulsado, high pulse, chamamos acá em Brasil, high pulse, porque vamos fazer uma massagem, um micromassageamento em la piel, que vai tornar a aplicação muito confortável, tá? E como devemos aplicar a punteira Trinity? Como vocês mirem, acá está a punteira Trinity facial, porque temos uma punteira, um acessório Trinity corporal também. Então, temos aqui aquela punteira Trinity facial. Então, para fazer a aplicação, como devemos fazer? Vamos, em primeiro lugar, começamos com a limpeza da pele, né? Limpiar a pele é muito importante. Fazer um preparo da pele sempre é muito importante, porque devemos fazer um gerenciamento da pele, fazer com que a barreira cutânea esteja ok, esteja saudável, porque de nada vai resolver o problema de nosso cliente se, por exemplo, simplesmente fazermos uma agressão, generamos um processo inflamatório, mais um processo inflamatório, e não trabalhamos, não manejamos a saúde da pele. Então, sempre, em primeiro lugar, fazer um preparo da pele, limpiar a pele, recuperar a barreira da pele, para depois começar com um tratamento, ok? Então, para fazer a aplicação com a Trinity facial, é importante, depois de limpiar a pele e higienizar a pele, o profissional e o paciente, o cliente, devem utilizar as gafas de proteção, porque temos as luzes, a fotobiomodulação, perfeito? Então, ponemos, né, devemos poner as gafas.
em la piel, como temos radiofrequência, vácuo e as luzes, aplicamos glicerina em la piel e começamos com movimentos de deslizamento, ok? Vou passar um vídeo para que vocês possam observar. Então, nós temos acá um vídeo que hace uma demonstração da aplicação com a ponteira, com o acessório Trinity facial. Miren que temos as luzes, né? Como a luz infrarroja não é visível para os olhos, né? Nós vamos ver solamente a luz roja. E miren el micromassajeamento que el vácuo superpulsado hace en la piel, los movimentos de la succión, el relajamiento. Entonces, miren que tenemos una masaje muy, muy, muy confortable en los tejidos. E junto com isto, a radiofrequência também, né? Uma radiofrequência bipolar, porque é uma ponteira com 6 eletrodos, então temos uma radiofrequência bipolar, na verdade é uma hexapolar, né? Pero são 6 eletrodos, e mientras a radiofrequência hace o calentamento, o vácuo vai sendo o massajeamento para estimular todavía la circulación sanguínea, el sangre, traer más sangre para la superficie de la piel para potencializar los resultados. Y las asociaciones que hablamos, entonces tenemos aquí una sugerencia, ¿no? Para trabajar la armonización facial, para trabajar los sinales de envejecimiento. Debemos asociar la microdermabrasión, que son las punteras diamantadas. Tenemos entonces aquí un video que miren el video, la puntera diamantada, el peeling de diamante, donde hacemos una esfoliación mecánica en la piel a través de las puntas de diamante. Entonces, hacemos una esfoliación mecánica, tenemos que hacer una presión, ¿no? El profesional ejerce una presión sobre la piel, de la puntera sobre la piel, y tenemos también el peeling de diamante está arreglado el módulo CIRC de vacuoterapia de la NIU. Entonces tenemos una presión de succión negativa que va a ser una succión de la piel, más la presión que el profesional está ejerciendo en la puntera, somado, né, junto com a ponteira diamantada, que há puntitas que vão a ser uma esfoliação mecânica em la piel para diminuir a capa córnea e diminuir também o calibre de los ósteos para reduzir o processo de exacerbação sebácea de la glândula sebácea. Então, o objetivo aqui é aplicar em la misma sesión, primeiro el peeling de diamante, después la Trinity, ¿ok? Entonces, el objetivo aquí es disminuir la capa córnea, aumentar la elasticidad y la hidratación de los tejidos y la síntesis de proteínas también, juntamente con el aporte de sangre en la piel, para depois termos um resultado melhor com a Trinity facial. E também podemos associar, como falei para vocês, em uma pitose, em uma flacidez de párpados, podemos associar o plasma, o jet de plasma, que é um recurso,
una tecnología que también está, que puede ser añadida en la estación NIO. El jet de plasma va a hacer puntos de anclaje en todas las zonas que necesitamos hacer un efecto lifting. ¿Ok? Entonces, en flacidez de párpados, en flacidez en la zona del mentón, podemos trabajar con los puntos de anclaje para hacer un efecto lifting. Acá en el video, manejamos en los párpados, ¿eh? Hicimos la aplicación con jet de plasma en los párpados y después estamos haciendo la aplicación en la frente, en la zona arriba de las cejas, para ayudar en el efecto lifting, para disminuir la flacidez de los párpados más. Cuando necesitamos de una ayuda mayor, aplicamos el jet de plasma en arriba de los párpados y después arriba de las cejas también. Entonces, cuando creamos un plan de tratamiento para nuestro cliente, necesitamos hacer la evaluación como profesora Fernanda dicho, y también necesitamos hacer una combinación con la cosmetología, juntamente con los equipos, las tecnologías, para potencializar más todos los recursos, potencializar los resultados. Entonces, en una flacidez de párpados, que es una zona muy específica, né? Podemos hacer la aplicación arriba del globo ocular de los ojos, entonces aplicamos en la piel, en toda la zona que hay exceso de piel, ¿tá? Y el jet de plasma es una tecnología, es un recurso que tiene una respuesta muy rápida para hacer una retracción del exceso de piel. Obviamente, vamos a asociar con la cosmetología para permear más activos, hacer la permeación, porque vamos a abrir microcanales en la piel. Entonces, después del jet de plasma, podemos hacer la aplicación de una formulación específica para estimular colágeno, para potencializar, porque la piel va a estar abierta. Y después, como el jet de plasma es aplicado solamente una vez al mes, entonces, enquanto é português, mientras la piel está en proceso de cicatrización, vamos a hacer aplicaciones semanales con la Trinity, porque vamos mantener el trabajo de estímulo de colágeno en las zonas más grandes de la cara, del cuello, de escote, para mejorar la armonización de toda la cara, no solamente del rostro, pero de toda la frente de la cara de la paciente. Tá? Entonces, una vez por la semana, por ejemplo, si es una piel más madura, podemos hacer una vez a la semana, por la semana, la Trinity. Y el jet de plasma una vez al mes, ¿ok? En las zonas chiquitas donde tenemos exceso de piel. Todo esto pensado para mejorar la flacidez, ¿né? Para hacer un rejuvenecimiento. Tenemos más un recurso también que puede ser añadido en la Trinity, en la NIO, en la estación NIO, que es la radiofrecuencia fraccionada, que es un recurso genial para los profesionales, también hacer un estímulo del colágeno,
pero aquí tenemos una radiofrecuencia ablativa, va a ser una ablación en la piel. Miren el video. Entonces, es una aplicación con una radiofrecuencia pulsada. Entonces, son pulsos de energía que van a hacer las agujas son los electrodos. Entonces, las microagujas hacen un punto en la piel y hacen una perforación, una ablación en la piel para hacer la entrega del calentamiento en la dermis profunda. Entonces, aquí tenemos una acción más rápida para estimular colágeno. Podemos asociar con la Trinity también, pero como vamos tener un proceso de cicatrización que va a llevar más o menos 28 días también para regenerar la piel. Entonces, la radiofrecuencia fraccionada puede ser hecha una sesión al mes también, ¿ok? Jet de plasma y radiofrecuencia fraccionada, que son tecnologías que hacen ablación en la piel, son tecnologías que pueden ser hechas solamente una vez al mes. En asociação com a Trinity, por exemplo, se hicimos a radiofrequência fraccionada em todo o rosto, em toda a cara, é importante uma pausa, a piel regenerar, salir as costras para depois fazer a Trinity. Correto? Se entende? E temos, com a radiofrequência fraccionada, dois tipos de punteiras. Uma punteira que possui 8 microagujas, que chamamos linear, e uma punteira que possui 25 microagujas. E temos profundidade de agujas distintas, né? Desde 0,5 milímetros hasta 3 milímetros de profundidade. Em la punteira que possui 25 microagujas. Acá, em la punteira linear, que possui 8 microagujas, temos solamente uma profundidade, que é 1,5 milímetros de profundidade, ok? E para que a gente que não conhece o NIO, como preparamos o NIO para utilizar o recurso, a Trinity facial ou a Trinity corporal? Então, a estação NIO é uma estação multitratamentos, modular, móvel, e então necessitamos ter um cérebro, que é quem comanda todo, e os módulos Colagen, que é onde temos o módulo que tem a tecnologia de radiofrequência, e o módulo CIRC, que é o módulo de la vacuterapia. Então, necessitamos do cérebro, do módulo Colagen e do módulo CIRC, e a punteira, obviamente, a punteira Trinity, para fazermos os tratamentos com a tecnologia Trinity, que hace radiofrequência no ablativa, vacuterapia e fotobiomodulação ao mesmo tempo. Então, vamos ter tratamentos mais rápidos, seguros, com tempo de procedimento o profissional vai fazer o procedimento mais rápido, porque não necessita ser a luz, depois a radiofrequência, depois a vacuterapia. Não, hace tudo junto ao mesmo tempo. Então, temos mais rapidez, é um tratamento mais que vai tomar menos tempo do profissional. E aqui temos alguns resultados que nós hicimos em la clínica de Toneder. Então, são tratamentos faciais com a Trinity, né? São 8 sessões. Hicimos
asociaciones, como Fernanda também falou, hicimos associações com a cosmetologia e tecnologia. Trinity para tratamento em zonas mais grandes e algumas zonas mais pequenas trabalhamos com a radiofrequência fracionada ou jet de plasma. Observem que a textura, a qualidade da pele melhorou muitíssimo e também as linhas em la frente diminuíram muito também, porque melhoramos a qualidade da pele, estimulamos mais colágeno. É uma mulher que já está em la menopausia, então o colágeno já está disminuindo, há uma perda de colágeno muito grande. Então, a resposta foi muito boa para 8 sessões. E acá também, outra mulher, que também já está em la menopausia, foram também 8 sessões, e miren, a qualidade da pele. É uma pele com mais saúde, com mais luminosidade, a textura da pele também está muito melhor, as linhas, as arrugas, todo melhorou. A flacidez, então, miren o contorno del mentón, acá em la zona del jaw, como diminuiu, né? Diminuiu muitíssimo. E a clienta se quedou muito feliz. Acá também, uma mais viejita, mais anciana, então, miren a qualidade da pele, as arrugas em la frente, em la zona de ojos. Acá trabalhamos com a radiofrequência fracionada em la zona periorbicular, alrededor de los ojos, tá? E a Trinity facial em toda a zona de la cara, em la frente. Também trabalhamos com a radiofrequência fracionada em la frente, em la zona de ojos e la frente, radiofrequência fracionada. E acá, Trinity, radiofrequência, fotobiomodulação e pacoterapia. Então, acá também temos uma melhora muito grande e a clienta se quedou muito feliz, re feliz. Ok? Então, esto que temos para trazer para ustedes, falar um pouquinho sobre as possibilidades de fazer uma harmonização facial com a estação New, mais específico com a Trinity facial hoje, né? Compartilhar um pouco de conhecimento com vocês. E agora temos as perguntas, estamos aqui para sacar as dúvidas, para cambiar experiências. Então, Daniel, temos perguntas no chat? Sí, ustedes pueden dejar sus preguntas en el chat. Ya tenemos una de Milena, que es con respecto a la preparación con dermoabrasión. Si la Trinity se aplica cada 8 días, entonces la dermoabrasión también se debe aplicar a cada 8 días. ¿No quedaría muy seguido la dermoabrasión? No, la dermoabrasión vamos aplicar solamente com intervalos a cada 15 dias. La Trinity, sim, uma vez por la semana, por exemplo, em mulheres como les mostrei agora, uma vez por la semana, pero la dermoabrasión solamente uma vez a cada 15 dias, para não fazer uma agressão muito grande, porque necessitamos manter a pele saudável e não fazer uma lesão, não generar uma lesão maior, sacar a barreira cutânea, não queremos isto. Então, uma vez a cada 15 dias, a dermoabrasión. Y lo mismo para las otras tecnologías que se pueden asociar, ¿sí? Siempre, ajá. Perfecto, o sea, hay que respetar el tiempo de cada tecnología. Carmen ha pedido si el nivel de tolerancia, ¿cuál es el nivel
de tolerancia de la radiofraccionada, el nivel de dolor. O nível del dolor vai depender muito de cada pessoa, porque há gente que é muito sensível. Necessitamos usar uma anestésia potente, porque duele, é uma tecnologia que duele, hace uma radiofrequência fraccionada e jet de plasma, são tecnologias que duelem, não há como negar. Então, necessitamos usar uma anestésia com bom efeito, deixar de 20 a 30 hasta 40 minutos, porque necessitamos gerenciar la dolor del paciente, el dolor del paciente. Entonces, es importante usar un buen anestesia. Pero la sensibilidad es muy hay gente, por ejemplo, que hace sin nada de anestesia. E hay gente que, Dios mío, né? Sí, es muy individual. Es muy individual. Para mí hasta la radio convencional muchas veces produce un dolor que puede incomodar, molestar la persona. Sim, porque Stephanie ha pedido... a radiofrequência convencional, no ablativa, por exemplo, produz um calentamento forte, intenso, e há gente que não le gusta a picação, a sensação de calentamento intenso, então é muito individual. Sí. Stephanie ha pedido si se puede utilizar la Trinity en personas embarazadas. Creo que tanto la Trinity corporal quanto facial. É uma contraindicação, Stephanie, porque, por exemplo, não há estudos que dizem que a mulher que está embarazada pode receber a radiofrequência, porque a Trinity tem radiofrequência. Então, é uma contraindicação general, tá? Para a Trinity embarazo. Então, também se a profissional está embarazada, também é contraindicado que a profissional maneje a Trinity também. Milena dice que tiene el ARTIS y pide si podría seguir el mismo protocolo de facial, de rejuvenecimiento facial de 41 grados por 3 minutos, ya que el protocolo del ARTIS es de 39 con 2 minutos. Sí, puede, Milena, puede usar en el programa especial, por ejemplo, o también en el propio protocolo de flacidez, puede aumentar la temperatura en la tecla S, que está al lado de la conexión de la puntera del manípulo. Vamos a ver. Marisa ha pedido si las punteras de la radiofrecuencia fraccionada son desechables o son esterilizables. Marisa, são todas as ponteiras de radiofrequência fraccionada, são desechables, tá? Não há como esterilizar, porque é um material que não suporta a esterilização autoclave, por exemplo. Tá? Então, é de uso único, individual, e depois tem que descartar. Para trabajar papada, ¿siempre sería mayor de 40 grados y a cada 8 días? Sí, pero, por ejemplo, si es una papada que hay solamente flacidez, puede trabajar 40, 41 grados tranquilo. Ahora, si tenemos grasa localizada, puede trabajar 42 grados. Seguro que vai ter buenos resultados também em la grasa localizada com temperaturas mais altas. Es si el paciente tolera el dolor, ¿sí? Em la radiofrequência no ablativa, sim, porque é um calentamento
intenso, es muy fuerte 42 grados. Entonces, hay gente que no le gusta. Sí. Pero se tolera, ok. Se puede usar la Trinity en la misma sesión con ultrasonido focalizado para trabajar la adiposidad. Sí, puede hacer una asociación, sí, corporal. La Trinity corporal en la grasa localizada con ultrasonido focalizado, el HIFU, perfectamente. En la misma sesión. Todas las preguntas respondidas. ¿Tenemos más alguna, por favor? Qué bueno. Estamos con bastante gente hoy. Sí. Vamos a dar un tiempo para que, si hay alguna pregunta que se quedó, alguna duda. ¿Qué es lo que varía dependiendo del tamaño de las microagujas? Tenemos agujas, entonces, como les dije, de 0.5 milímetros hasta 3 milímetros. 0.5, 1, 1,5, 2, 2,5 y 3 milímetros. O que cambia es la profundidad de la entrega de la energía. Entonces, tenemos una energía más, que va a ser que va, por ejemplo, en una piel más espesa, un ejemplo, un cliente que tiene una piel espesa, que toma sol, que, como que é fumar? Tabagista, Sí, exacto. que hace uso de tabaco, entonces son personas que tienen una piel más espesa, más resistente. Entonces, trabajamos con agujas mayores, más grandes, para hacer una entrega de calor, de energía más profunda. Ahora, en una mujer más, ou uma mulher ou homem, enfim, mais ancião, por exemplo, mais, né, com uma pele mais adelgaçada, não é adelgaçar, é mais Delgada, fina, más delgada. mais delgada. Graças. Uma pessoa com uma pele mais delgada, vamos trabalhar com agujas mais pequenas, 0.5 milímetros, porque se é uma pele finita, não há por que manejar com agujas mais grandes, ¿se entende? Porque vamos depositar energia em la misma, por exemplo, em la misma camada, em la dermis, pero se temos uma pele mais espessa, mais com mais resistência, necessitamos uma aguja mais grande, ok? Perfecto. Andrea me comenta que la persona es fumador, los fumadores. Fumadores, graças. Sí, exacto. ¿Qué cuidados debemos recomendar después de la radiofrecuencia? Y cuando usamos la puntera de 8 agujas, la lineal, y cuando usamos la de 25 agujas? As agujas de la puntera linear, que possui 8 microagujas, são para zonas mais pequenas. Então, la zona alrededor de los ojos, la linear. Alrededor de la boca, né? Para las arrugas, arriba aqui de los... que chamamos las arrugas de los fumadores. La linear é muito indicada.
E a ponteira com 25 microagujas é mais indicada para as zonas mais grandes. Então, um tratamento de la cara, del rostro, full face, del rostro, del cuello, del escote, de las manos, podemos trabalhar com as agujas, com as ponteiras de 25 microagujas. Perfecto. ¿Y los cuidados después de la radio? Sí. Fernanda, ¿quieres hablar sobre los cuidados? La cosmetología, la importancia. Entonces, después de la radiofrecuencia fraccionada, en posinmediato, acredito, no sé Sí. si es así, posinmediato, podemos asociar las monodosis estéreis Sí. con activos específicos. Por ejemplo, para rejuvenecimiento, factores de crecimiento, activos que van a estimular el colágeno, ¿sí? O, por ejemplo, si vamos a tratar manchas, no sé si es así, manchas. Melasma, sí. Vamos a utilizar activos despigmentantes. Entonces, vamos a analizar cuál activo es mejor para cada disfunción. Sí, pero arriba de los melasmas, né, puede hacer un empeoramento. No es indicado hacer la radiofrecuencia arriba, ¿tá? Sí. De las zonas donde tenemos melasma. Pero cuando tenemos, por ejemplo, hicimos la radiofrecuencia, es importante hacer una asociación con activos aclarantes para disminuir o risco de hipercromias pós-inflamatórias, que é muito comum, é um efeito adverso que pode ser devido à aplicação da radiofrequência fraccionada e o profissional não hice nenhum cuidado, não hice nenhum preparo prévio ou pós-tratamento. Então, pode haver um empeoramento de la piel, um obscurecimento transitório da piel, uma hipercromia pós-inflamatória. Então, por isso é importante a utilização de ativos aclarantes, né? E uma boa avaliação também do paciente para minimizar, diminuir os riscos e reações adversas que podem ocorrer. Tanto para radiofrequência fraccionada e para a rede de plasma também. Sim. O mesmo racionamento. Vamos a ver aquí. ¿Se puede utilizar la radiofraccionada para estrías? Con certeza, ¿sí? Sim, devemos, é muito indicada para as estrias, e se pode trabalhar com a ponteira linear, ou se é uma estria mais grande, se pode trabalhar com a ponteira com 25 microagujas, né? Também, Perfecto. a ponteira fraccionada. La aguja lineal también es desechable, ¿sí? Sí. ¿Cuántas veces se puede pasar en la misma área la radiofraccionada? Assim, a radiofraccionada não vamos fazer sobreposição, tá? Os procedimentos de radiofrequência fraccionada vão produzir uma ação ablativa, então não há necessidade de fazer sobreposição. Vamos trabalhar ponto a ponto, lado a lado, ok? E não há necessidade de fazer sobreposição. Então, é importante também, por exemplo, quando hicimos a aplicação,
observar, porque a pele vai se quedar mais roja, né? Vamos ter edema, uma hiperemia. Então, se deve fazer a aplicação mais uniforme possível. Pero depois que hicimos toda a aplicação, se por exemplo, se quedaram pontos muito lejos, se pode fazer mais alguns disparos, pero não fazer sobreposição, ¿ok? Ok, perfecto. Creo que una última pregunta aquí. ¿Los activos se colocan después de la radiofraccionada o en el momento de aplicación? Vamos a colocar en post inmediato, después. Entonces podemos hacer todo lo procedimiento y luego después asociar el activo. Sim, sempre depois de finalizado o procedimento, se pode pôr um ativo. Então, como Fernanda já falou, se pode fazer uso de ativos que vão regenerar a pele, melhorar a cicatrização, ativos aclarantes, tá? É muito importante sempre atentar para os cuidados generales, né, pós-tratamento de radiofrequência fraccionada. Perfecto. Hablaste de un plasma PEN, del jato de plasma. Cuando hay una respuesta inflamatoria muy agresiva, ¿qué podría usar el paciente? Uma resposta inflamatória muito agressiva se quedou porque o tratamento foi muito agressivo ou porque não tivemos preparo da pele adequado, né? Ou porque os cuidados pós-tratamento tampouco foram adequados. Então, manejamos da mesma forma a radiofrequência fraccionada de jet de plasma, manejamos da mesma forma. Então, se tivemos processo exacerbado, né, processo inflamatório, o uso de uma loção calmante vai ajudar. Então, algo com beta-glucano, aqui em Brasil temos beta-glucano em los ativos, aloe vera também. Então, loção calmante e regenerante. Pero, se o processo está muito exacerbado, necessitamos, para os profissionais que não são médicos, né? Os médicos vão manejar com uso de corticoides. Uso de corticoides é muito importante para fazer controle do processo inflamatório exacerbado. Pero os profissionais que não são médicos, é importante ter médico parceiro, médico que seja próximo para que o médico haga uma prescrição de corticoide tópico para que a clienta, para que o paciente pueda fazer uso, né? E manter a pele muito hidratada com ativos regenerantes é muito importante. E todos os cuidados, né? Todos os cuidados com a higiene também são importantes. Perfecto. Creo que son todas las preguntas que podemos responder hoy. Si ustedes tienen alguna duda adicional, pueden entrar en contacto con nosotros, con la red de distribución también que tenemos por Centroamérica y Sudamérica. Agradezco la presencia de todos en nombre de TONDERM. Agradezco a Silene y a Fernanda también por ministrar este webinar y deseo una buena noche a todos.
Y es eso. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches y hasta la próxima. Gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Chao, buenas noches. No se trata de palabras elegidas para impresionar, ni un discurso diseñado para generar impacto, sino lo que realmente somos, pensamos, creemos, trabajamos, invertimos y vivimos. Nos apasiona transformar vidas y brindar a las personas el logro de la belleza con equilibrio y salud plena. Y así creamos formas de entender la vida y el mundo que nos rodea. Creemos que lo mejor proviene de la conexión colaborativa, de la diversidad, lo que resulta en felicidad y prosperidad para todos, pacientes, clientes y personal. Creemos en las terapias naturales y orgánicas, con tratamientos que tienen en cuenta la comodidad durante la aplicación y el bienestar del paciente. Trabajamos para ofrecer productos que alineen calidad y resultados y por la posibilidad de que los profesionales gestionen su tiempo y sean dueños de su propio negocio. Invertimos en conocimiento para desarrollar innovaciones tecnológicas seguras y eficaces y en compartir ese conocimiento. Vivimos en constante evolución para desarrollar técnicas regenerativas estéticas y funcionales cada vez mejores, apoyando el envejecer bien y proyectando un futuro diferente. La innovación abraza la creatividad. El arte da expresión a lo previamente estandarizado. Tone Derm, el arte de la regeneración.